Diga isso mais uma vez. Teu é o reino, teu, tua é a glória na terra, É isso que declaramos nessa noite, meu Deus. Que venha sobre nós o teu reino. Que venha sobre nós a tua vontade. Bendito é o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Teu é o reino, tua é a glória. Todo o poder te pertence, meu Deus. Nos prostramos diante da tua majestade. Nos prostramos diante da tua soberania. Nos submetemos à tua vontade, meu Deus. Aleluias. Glória a Deus. Abençoe quem está perto de você com uma palavra de bênção. Uma palavra que o Espírito Santo colocar no teu coração. Ministre sobre essa pessoa. Você que está aqui, você que está em casa. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Pode sentar no seu lugar. Antes da gente meditar na palavra, eu quero reforçar o recado, que o pastor Wagner trouxe. Nesse próximo domingo, nós excepcionalmente não teremos o culto das 17, tá bom? Então, se você vai estar com a gente, creio que estará no próximo domingo, que você esteja no culto das 7 da manhã ou das 10 da manhã. Excepcionalmente, nesse domingo, não teremos o culto das 17 horas, tá? Mas estaremos aqui adorando ao nosso Deus nos 2 horários da manhã, tá bom? Multipliquem essa informação. Tenho certeza que domingo será um dia de louvor e adoração ao nosso Deus e um dia de bênção para a sua família, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, eu quero convidar você para meditarmos na palavra. Antes de subir no altar, eu estava interagindo com os irmãos no YouTube, pedindo para que eles enviassem o link do nosso culto, da nossa transmissão, pelo menos para 7 pessoas, na certeza que eu tenho que Deus tem uma palavra especial para o nosso coração. Amém? Se você quer fazer isso agora, ainda vou te dar esse tempo, você que está aqui. Se quiser entrar aí no YouTube e enviar para alguém, quem sabe Deus está usando você para restaurar a vida de alguém. Amém? Diga assim comigo, fazer o que tem que fazer. Diga de novo, fazer o que tem que fazer. Às vezes, irmãos, nós precisamos fazer o que tem que fazer. Essa é a palavra de hoje. Às vezes não dá para a gente fazer o nosso melhor. Às vezes não dá para a gente fazer o que a gente desejaria ou desejamos fazer. É assim? Às vezes a gente gostaria que nesse momento da nossa vida, a nossa vida tivesse de um jeito. Nosso casamento. A gente gostaria, hoje se tornou, se convencionou dentro da religião católica, que hoje é um dia em que se lembra daqueles que já partiram. Nós evangélicos não temos esse costume, mas é algo que se convencionou dentro da religião católica. Inclusive eu entendo que é nosso papel mandar uma mensagem de consolo para quem nós entendemos que hoje é um dia assim bem desafiador. E é em momentos assim que a gente precisa fazer o que dá para fazer. Por exemplo, chega Dia das Mães, para mim é um dia muito delicado, porque eu não tenho mais minha mãe. Chega Dia dos Pais, para mim também é um dia muito delicado, porque eu não tenho mais o meu pai. E o que eu faço nesse dia? Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar de quem está perto de mim. Eu tenho que cuidar de quem está vivo. Então a palavra de hoje é essa. Faça o que tem que fazer. Abra sua Bíblia, por favor, no 2º livro de Samuel. Cadê Wesley? Wesley, preciso de um retorno e de mais grave, meu irmão. Por favor, ajude seu pastor, que a minha semana foi bem desafiadora com a gripe que ainda
está deixando-me. Então eu preciso de um retorno melhor, por favor. 2 Samuel, capítulo 22. Eu quero nessa noite ler com os irmãos uma história bem triste, uma história bem complicada da gente ler e entendê-la, até porque momentos difíceis, né, gente? É difícil da gente entender. Como, por exemplo, a perda de um ente querido. Como que a gente vai entender isso? Nós, pastores, somos muito convidados para... E são os ossos do ofício, né? Para, às vezes, estar celebrando o que nós chamamos de ofício fúnebre, quando alguém perde um ente querido. E eu, em particular, sempre costumo dizer isso. Costumo dizer que, em momentos assim, é muito importante o abraço, o consolo, o aperto de mão, mas só quem consola mesmo, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo. E a minha mãe nos deixou tem 23 anos. Foi no ano 2000, e falar dela parece que foi ontem, porque a gente não se acostuma, a gente adapta a vida, né? Por isso que a palavra de hoje é: faça o que dá para fazer, o que tem que fazer. 2 Samuel, capítulo 20, eu disse 22, errei, é capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Você que está em casa também pode ler conosco. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra: Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomados dos cidadãos de Jabes-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e do seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Amém. Melhorou muito, Wesley. Deus te abençoe. Essa é uma história muito complexa da gente entender, mas eu vou tentar resumi-la em um breve momento. A palavra diz que quando o povo de Israel estava tomando posse da terra prometida, Deus tinha dado a Moisés, Deus tinha dado a Josué a capacidade de conquistar tudo. Então, onde eles chegavam, aquele povo se rendia e o povo de Israel vencia. Irmãos, sempre foi assim. O povo de Israel, que é o povo de Deus, sempre avançou. Imagina um povo que durante mais de 4.000 anos sempre foi perseguido. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, extermínio na história desse povo, sempre esteve à sombra. Só é você olhar a história mundial. E Deus sempre trouxe livramento a esse povo. E sempre trouxe vitória ao povo de Israel. Por quê, pastor? Porque é o povo de Deus. Foi o povo que Deus escolheu. O povo que Deus escolheu para estabelecer um povo para si na terra. E a palavra diz que eles foram conquistando. Imagina, moabitas, cananeus, ferezeus, jebuseus, eles foram conquistando. Um povo chamado gibeonita
percebendo que não conseguiria escapar da conquista do povo de Israel, a palavra diz que esse povo usou de uma artimanha para escapar dessa expansão territorial de Israel. A palavra diz que alguns homens pegaram roupas velhas, vestiram, pegaram pães vencidos, colocaram dentro da sacola, água já estragada, colocaram no odre e se apresentaram diante de Josué. E Josué perguntou: de onde vocês são? E eles disseram: nós somos de um país muito distante, mas a gente está vendo o que vocês estão fazendo com o povo dessa região. Deus tem dado vitória. Como Deus prometeu que essa terra seria de vocês, o Senhor tem dado vitória. E a gente quer fazer uma aliança. E a aliança que a gente quer fazer com vocês é: nos poupe. Nós somos um país pobre. A nossa terra, a gente tem por herança. E a palavra diz que Josué, sem consultar ao Senhor, é o que dá, né, gente? A gente tomar a decisão, ou a gente ter uma ação sem consultar ao Senhor. A palavra diz que Josué, sem consultar ao Senhor, fez aliança. Só olhando para a aparência, né? E a Bíblia diz que quando ele termina de fazer aquela aliança, e aliança, gente, para o povo de Israel, é algo sério. Então, descobriram que eram os gibeonitas, que era o próximo país, a próxima terra que eles conquistariam. Mas a palavra já tinha sido dada. Então, como não podiam voltar atrás, a palavra diz que Josué diz: olha, a minha palavra está mantida, mas porque vocês nos enganaram, vocês vão nos servir. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, os israelitas conviveram harmonicamente com os gibeonitas, mas os gibeonitas, durante toda a história de Israel, teve que servir Israel, pegando água e cortando lenha. E foi assim, mas continuou na sua terra. A aliança estava de pé. Vamos adiantar na história. A palavra diz que o povo então se estabelece na terra prometida. Depois do tempo que Josué morre, vem o tempo dos juízes. E a palavra diz que depois vem o primeiro rei de Israel, que foi quem? Saul. Logo que Saul assume o trono, Saul, gente, teve uma liderança atabalhoada, uma liderança fora da vontade de Deus. Ele era um líder muito fraco. E tentando, né, quando você tem uma liderança fraca, você vai tentando fazer aquela politicagem, né, para agradar os seus liderados. E ele tentando fazer isso, a palavra diz que ele olhou para os gibeonitas e disse: esse povo enganou a gente lá atrás. A gente tem que fazer justiça. Não consultou o Senhor, fez da própria cabeça, e a palavra diz que Saul foi lá e destruiu boa parte dos gibeonitas, contrariando uma aliança que tinha sido feita. Preste atenção na história, não se perca para você entender até a gente chegar nesse momento. O tempo passou, Saul morre, Davi se levanta como rei, já está governando, já tem um palácio. A Bíblia diz que Davi foi um dos reis de Israel que mais expandiu a terra de Israel em conquistas. E a palavra diz que chega um determinado momento que as coisas começam a dar errado. Começa a vir uma fome sobre Israel, o país começa a empobrecer, e Davi então vai consultar ao Senhor: o que é que está acontecendo? A gente está fazendo tudo certo. O Senhor então usa um profeta e diz: Saul quebrou uma aliança que tinha sido feita. Entendemos, né, irmãos? O risco que temos de quebrar a aliança. Quando a gente quebra uma aliança dentro do casamento, entenda que isso traz prejuízos para as próximas gerações. Quando a gente quebra uma aliança estabelecida por Deus, entenda que isso vai trazer prejuízo para pessoas que nem conhecemos. Então o Senhor disse para Davi: isso precisa ser resolvido. Saul agiu mal, quebrou uma aliança com os gibeonitas que Josué tinha feito. Isso precisa ser corrigido, Davi. A palavra diz que Davi, eu disse para os irmãos que era uma história complexa, né? Davi chama os líderes gibeonitas e diz para eles: olha, entendemos que erramos. A gente falhou. E como é que a gente pode corrigir isso?
Entendam, tá, irmãos? Nós estamos falando do tempo da lei, não do tempo da graça. Então os gibeonitas disseram: a gente quer que você nos dê 7 descendentes de Saul. A forma que a gente tem para corrigir o que foi feito. Quero que você nos entregue 7 descendentes de Saul, para a gente executá-los. A palavra do Senhor diz então que Davi precisava cumprir uma palavra que tinha dado aos gibeonitas, e manda então que fossem trazidos 5 filhos da filha mais velha de Saul, uma mulher chamada Merabe, e 2 filhos de uma concubina que Saul tivera. Ela tivera 2 filhos, e a Bíblia diz que esses 2 filhos foram tirados. Davi entrega esses 7 homens aos gibeonitas, e a Bíblia diz que eles são executados no mesmo momento, no mesmo dia. E a palavra diz que eles foram executados e os seus corpos ficaram ao relento. Essa mulher, que a gente leu a partir do versículo 10, chamada Rispa, a palavra diz que lá no lugar onde colocaram os corpos, ela não podia pegar para enterrar, porque tinha sido entregue aos gibeonitas. A palavra diz que ela pegou um pano, um lençol, colocou sobre a pedra, sentou e ficou de plantão, de dia e de noite. De dia ela expulsava as aves, de noite ela afugentava as feras do campo. É interessante que a palavra diz que ela viveu desse jeito no período desde o início da colheita até a chegada da chuva. Sabe o que isso quer dizer? Que foram vários dias. Ela dormia lá. Aquela mulher passou a viver naquele lugar. Aquela mulher passou a viver naquele ambiente. Gente, está falhando para vocês aí meu microfone? Então Wesley, é o meu retorno. Por favor, me dê o retorno aqui do altar, tá? Que está falhando aqui para mim. A palavra diz que aquela mulher ficou desde o início da colheita até o tempo que chegou a chuva. Ela ficou ali, afugentando as aves, enxotando os animais. Até que Davi soube do que ela estava fazendo. E ele então fez o que a gente leu, né? Mandou recolher os corpos e dar àqueles homens um funeral digno de príncipe. Por que eu contei essa história para vocês? Falei que era uma história, né? Complicada, complexa de se entender. Porque eu quero chamar a sua atenção, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, sobre a atitude dessa mulher. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde não só vivemos de coisas favoráveis para a gente. Nós vivemos num mundo onde o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, 33, que a gente teria aflição. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava querendo dizer? Que viver nesse mundo é complexo. Viver nesse mundo a gente vai perder quem a gente ama. Viver nesse mundo a gente vai perder emprego. Viver nesse mundo a gente vai perder dinheiro. Viver nesse mundo a gente vai se separar de quem a gente gosta. Viver nesse mundo a gente vai perder emprego. Porque assim é o mundo. Viver no mundo, ouça, e mesmo nós que temos a palavra de Deus, nós passaremos por provações. Sabe por que algumas pessoas abandonam o caminho, naufragam na fé? Porque tem a falsa sensação de que caminhar com Deus, pronto, agora entreguei minha vida para Jesus, me batizei, agora eu tenho Deus no meu coração, agora tudo vai dar certo. Se eu te dizer, essa é uma percepção infantil. Porque andar com Deus, irmãos, entendam que os 12 que andaram com Jesus, né, Judas depois tirou a vida, mas depois veio Matias, os 12 que andaram ali com Jesus, todos tiveram um fim trágico. Então por que nós vamos ter essa falsa sensação de que agora a nossa vida, andando com Deus, vai ser uma vida de maravilha? Não, a gente vai ter perda,
Eu comecei a minha mensagem contando para vocês que na minha vida eu já perdi, para mim, as duas pessoas mais preciosas, meu pai e minha mãe. Eu lembro quando a gente começou a orar, pedindo ao Senhor para que curasse a minha mãe. E a gente orou. E a igreja orou. E a gente fez campanha. O Senhor não quis curá-la. Quando eu recebo um não de Deus, eu quero que você pare nesse momento para pensar. Quando você recebe um não de Deus, o que você faz com esse não? Porque entenda que a vida, ela é assim. Nós não somos, irmãos, crianças. Criança que não aceita não. Quantas pessoas que estão na birra com Deus, né? Ah, meu Deus, o Senhor não pode fazer isso, eu não aceito. Aliás, a gente vive hoje um evangelho desse não aceito, né? Não aceito. Coloca Deus na parede. Que coloca Deus na parede, meu irmão? O Deus que abençoa é o Deus também que vai permitir que a gente tenha perda. Eu estava concluindo essa minha mensagem e eu lembrei do dia do nascimento do Daniel. No dia que meu filho nasceu. Daniel nasceu de noite. Naquela mesma noite, alguns minutos depois, recebi a notícia da morte de um primo meu. Um acidente de trabalho. Quando eu recebi aquela notícia, a pergunta que vem no meu coração é: onde está Deus? É o Deus que me deu a alegria do nascimento do meu filho? Ou é o Deus que permitiu a tristeza da perda do meu primo? Você já se fez essa pergunta? Porque às vezes, irmãos, é só na perda que a gente quer questionar. Senhor, o Senhor não está me vendo não? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? E nós precisamos, escute o que eu vou lhe dizer, nós precisamos amadurecer. Deixarmos de ser criança, porque criança é que não aceita não, mas a vida é assim. Então no dia que o meu filho nasce, eu perco um primo, e aí eu tenho que escolher, né? Ou eu me alegro com a dádiva de Deus, ou eu me revolto com a perda. E aí o que eu faço? Eu preciso ter a maturidade de entender que assim é a vida. É por isso que a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles, o que, gente? Que amam a Deus. Todas as coisas. Eu costumo dizer, quando a palavra diz todas as coisas cooperam, a palavra está dizendo que são as coisas boas e as coisas ruins. Quando a palavra diz todas as coisas cooperam, são as coisas favoráveis e as coisas desfavoráveis. Quando eu chego nesse nível de maturidade, do entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aí eu aprendo, olhe bem para mim, eu aprendo a confiar no Senhor, no favorável e no desfavorável. Então essa é a minha introdução. Como é que nós estamos? Só nos alegramos e só confiamos no Senhor quando as coisas são favoráveis? Ou decidimos confiar nele, mesmo quando temos perda? Quando eu olho para essa mulher, gente, e vejo o que ela fez o que ela tinha que fazer. Eu olho para Rispa. Imagina quando chegaram na casa dela e disseram: Rispa, você não sabe o que aconteceu. O rei Davi baixou um decreto, precisa resolver uma pendência aí de uma aliança que Israel teve, e ele baixou um decreto para executar seus 2 filhos. O que aquela mulher podia fazer, gente? Olhe para mim. O que aquela mulher podia fazer? Ela podia ir lá falar com o rei, né? Ô rei Davi, por favor, tenha misericórdia. Não faça isso com os seus filhos. Ela podia fazer isso? Sim, podia. Teria algum efeito? Não. Porque já havia uma determinação. Resolveria um problema da nação se aquilo fosse feito. Eu já disse para os irmãos que é uma história complicada e complexa. Nesse momento, quando a gente ouve uma história dessa, né, a gente já começa as nossas conjecturações, né? Ah, pastor, mas não é justo. Deixa eu te dizer, a vida não é justa. Já teve gente que perdeu o emprego que tinha mais capacidade do que outra pessoa que está lá e não perdeu o emprego. A vida não é justa. A Rispa podia ir lá procurar o rei Davi e dizer: por favor,
Essa história não podia ser resolvida de outro jeito? Poderia. Teria algum efeito? Não. Ela viu, olhe bem para mim, os seus 2 filhos sendo levados e entregues aos gibeonitas. E foram executados. E o que Rispa podia fazer? Absolutamente nada. Agora ela recebe a notícia. Seus filhos foram executados. Então ela toma uma decisão. E qual foi a sua decisão? O que eu não podia fazer, eu não podia fazer. Mas tem uma coisa que eu posso fazer agora. A palavra diz que ela pega um pano, coloca aquele pano sobre a rocha, se senta ali, diante da tragédia da sua vida, e decide fazer o que ela podia fazer. E o que ela podia fazer? Enxotar as aves. Espantar os animais, as feras. E ela fez. Ela fez por um dia, ela fez por 2 dias, por vários dias. Até que a palavra diz que o rei soube do que ela estava fazendo. E fez algo para trazer pelo menos um pouco de consolo no seu coração. Algumas pessoas, irmãos, não puderam evitar o término no casamento. Você fez de tudo. Tudo que você podia fazer, você fez. Algumas pessoas não puderam evitar a demissão do trabalho. Você fez tudo o que você podia fazer. Algumas pessoas não puderam evitar a transferência do local que hoje você trabalha. Você fez tudo o que você podia fazer. Tem uma frase, né, que se repete muito, principalmente nesses palestrantes motivacionais, de que o que define sua vida não é o que lhe acontece, mas o que você faz com o que lhe acontece. Aquela mulher decidiu, o que é que eu posso fazer? Eu posso impedir que as aves comam ainda o que resta de precioso do que eu amo? Então eu vou fazer isso. Já imaginou alguém olhando Rispa fazendo aquilo? Mulher, já acabou. Deixa para lá. Você não tem mais o que fazer. O que é que ela estava fazendo? Eu estou fazendo o que eu posso fazer. Nós precisamos, irmãos, no dia como hoje, parar para pensar, meu Deus, eu estou fazendo o que eu preciso fazer? Sabe você que o casamento não conseguiu se manter e teve que terminar? Aí vocês têm um filho em comum, uma filha em comum. A morte da aliança do casamento já aconteceu. Mas o que pode ser cuidado com o que ainda está ali? Você cuidou? Isso é um problema, irmãos, para pessoas que se separaram, né? Essas 2 pessoas não conseguiram mais viver juntas. Se fala muito hoje, né? Incompatibilidade, uma incompatibilidade. Aí essa aliança ruiu, e o que aconteceu? Os 2, além de não conseguirem mais viver juntos, ainda envenenam a cabeça do filho e da filha, por causa dessa incompatibilidade dos 2. Vocês entendem a lição preciosa que essa mulher nos dá? Ah, morreu, não posso mais fazer nada, mas ainda eu posso fazer uma coisa, que é o quê? Fazer com que algo não piore. Quando nós estamos fazendo o que nós precisamos fazer, nós estamos nos posicionando para quê? Para que algo não piore. Você tinha uma amizade com alguém e essa amizade infelizmente ruiu, não dá mais para ter essa amizade. É? Então tá bom, cada um vai ter que ir para o lado, né? Mas por quê? Ir cada um para o lado, falando, expondo, detonando com o outro, com a outra. Se não dá mais, eu tenho que pelo menos tentar não piorar as coisas. É isso que essa mulher nos ensina. Irmãos, o pior já tinha acontecido. Os filhos dela
já estavam mortos. Ela pensou: o que é que eu posso fazer para a situação que está ruim não ficar pior? O que eu posso fazer é não deixar as aves se banquetearem. O que eu posso fazer? Não deixar as feras do campo se banquetearem. Lembra do final dessa história? A palavra diz que esses homens tiveram um funeral de honra de príncipe, de filhos de um rei. Por quê? Por causa da ação e da atitude de uma mulher. O futuro dos filhos de um casal separado pode ser melhor, dependendo da tua decisão. Então essa frase vale muito, né? O que define a minha vida não é o que me acontece, mas o que eu faço com o que me acontece. Usando esse mesmo rei Davi, eu quero terminar essa minha palavra, para a gente ter um tempo de oração. E eu quero ter um tempo de oração por você que já teve perdas feias na sua vida. Você que já perdeu, não só ente querido, mas perdeu algo precioso da sua vida. O que você fez a partir dessa perda? Eu lembro no início do meu ministério, eu fui visitar um casal. E esse casal, infelizmente essa mulher estava num nível de depressão, gente, que era algo assim que, sabe, que mexe com você? E a gente foi lá, a gente fez uma campanha de alguns dias na casa deles. E o Senhor, graças a Deus, foi restaurando, ela foi se levantando. E quando eles estavam mais aptos para contar a história, ele contou dizendo que ela tinha entrado naquele estado porque mais ou menos 20 anos, esse homem tinha sofrido uma injustiça na empresa que ele trabalhava. Uma injustiça mesmo, ele foi demitido injustamente. E era uma empresa estatal, sumariamente demitido. Entrou na justiça, a justiça reconheceu que algo errado, injusto tinha sido feito. Vamos olhar para a rispa, né? Imagina uma mãe que perdeu um filho daquele jeito. Era injusto, gente? Sim ou não? Claro que era injusto. Eu penso que aquela mulher podia estar perguntando para Deus: meu Deus, o que foi que eu fiz para perder meu filho desse jeito? Não tenho nada a ver com essa história. Essa história aí é com Josué, essa história aí é com Saul. O que é que eu tenho a ver perder meu filho? Porque tem coisa injusta que nos acontece. E aquele casal me contava que depois de um tempo a justiça foi feita. Aquele homem não foi recolocado na sua função, mas recebeu uma indenização que, graças a Deus, ele disse: pastor, essa indenização nos deu a capacidade da gente refazer a vida. Aliás, eu dou graças a Deus, porque a partir desse ato de justiça aí, hoje, nós vivemos, pelo menos financeiramente, muito melhor do que se eu tivesse lá naquele cargo. O Senhor nos abençoou muito, eles tinham uma empresa e tal, mas o que aconteceu? Aquela mulher nunca conseguiu se recuperar daquele ato de injustiça. Não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com o que nos acontece. Essa mulher tomou uma decisão. O que me aconteceu, eu não tenho mais controle. O que fizeram com os meus filhos, eu não tenho poder para mudar. Mas eu tenho poder para fazer uma coisa. Como eu disse para vocês, eu quero encerrar falando de Davi. Falei sobre isso domingo passado. Quando Deus disse que o filho de Davi ia morrer, o bebê, filho dele com Batseba, resultado de um pecado. Deus usa o profeta Natan, falei sobre isso aqui domingo, né? E diz: olha, o teu filho que está doente vai morrer, não vai viver. A palavra diz que Davi jejuma 7 dias, se joga no pó, ora, e a criança morre. A Bíblia diz que os seus conselheiros ficaram até meio com medo de dar a ele a notícia. Quero abrir com você a Bíblia para a gente ler junto. Abra aí a sua Bíblia, aí mesmo em 2 Samuel.
no capítulo 12, no mesmo livro que a gente leu, no capítulo 12, e vamos ler essa história para a gente encerrar e ter um tempo de oração. Nós que estamos aqui e você que está em casa também. Pedindo ao Senhor que nos dê graça, para a gente saber o que é que a gente precisa fazer com as nossas perdas. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Davi estava orando para quê, gente? Para a criança o quê? Não morrer. 7 dias depois, a criança o quê, irmãos? Morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, ele não quis escutar. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Imagina, estava com medo. Agora, se disser a notícia para ele, ele vai cometer uma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Amém. Quando a criança morreu, o que Davi fez? Ele fez o que deveria fazer. Foi cuidar de quem estava vivo. Eu quero encerrar essa minha palavra dizendo para você: cuide de quem Deus colocou do teu lado. Irmãos, quantos casamentos que não deram certo, namoro que não deu certo, aí Deus dá a uma pessoa a chance de viver uma reconstrução. Sabe o que acontece? Essa pessoa continua lá prostrado, perdendo a bênção que Deus deu aqui. Faça o que tem que ser feito. Perderam você naquela empresa, porque não foi você que perdeu a empresa, né? Foi a empresa que perdeu você. Vá cuidar daquilo que Deus colocou na tua frente, daquilo que está vivo. Faça o que tem que ser feito, no nome de Jesus. O dia de hoje é um dia para a gente parar para pensar: nós estamos cuidando daquilo que está na nossa mão? O que não está na tua mão, deixa eu te dizer, você só vai sofrer tentando resolver. Está no teu poder? Está na tua alçada? Você tem capacidade de mudar? Rispa não tinha. Ela não tinha capacidade de poupar a vida dos filhos, mas ela tinha capacidade de cuidar para que as coisas não piorassem. Assim mesmo como você está, não precisa se levantar.
eu quero convidar você para um tempo de oração. Aí mesmo no teu lugar. Se você quiser se ajoelhar aí na tua cadeira, você em casa, se você quiser procurar um lugar de oração, eu quero convidar toda a igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, para a gente ter um tempo de oração. Tem tanta coisa na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que aconteceu de forma injusta. Eu estou falando para você, que já sofreu uma injustiça na sua vida. Sabe alguém que te tratou com injustiça? E você ainda não conseguiu superar isso? Essa é a noite de superação. Eu não sei qual foi a música que o Ministério de Louvor preparou, mas eu gostaria que fosse restitui. No nome de Jesus. Porque mesmo que alguém tenha vivenciado a perda de um ente querido e pode estar pensando, pastor, você vai cantar essa música, mas como é que o Senhor vai restituir na minha vida alguém que já se foi? O Senhor restitui a alegria. O Senhor restitui a estratégia para você viver sem essa pessoa. O Senhor restitui na tua vida a vontade de viver. Como disse Davi, olha, não tenho mais o que fazer, mas eu quero viver, porque tem um país para eu cuidar. No nome de Jesus. Quero que de forma suave o ministério comece a ministrar esse louvor enquanto você ora. Sabe, às vezes os planos que nós fizemos, eles foram embora. Às vezes o sonho que você sonhou, ele se desfez. A pergunta que Deus te faz nessa noite é: o que você está fazendo? Ou o que você vai fazer a partir dessa perda? Sabe, você que depositou tanta expectativa em alguém e essa pessoa te traiu tua confiança, quebrou uma aliança. A pergunta que Deus te faz é: o que você faz a partir dessa perda? Ah, pastor, não é justo, eu sei. Se a gente tivesse tempo para conversar, eu te contaria tantas coisas na minha vida que aconteceram de forma injusta. Mas creia, o Senhor está nos dando a chance de cuidar daquilo que está no nosso poder, que está na nossa mão. O Senhor está nos dando a capacidade de olhar para frente e dizer: meu filho, minha filha, não adianta mexer naquilo que não está no teu poder, mas que você faça aquilo que está na tua capacidade, no nome de Jesus. Oh meu Deus, a primeira coisa que eu peço nessa noite é que o Senhor traga sobre todos nós consolo, meu Deus, conforto. Eu oro, meu Deus, pelas perdas que essa tua filha, que esse teu filho, que nós vivenciamos até hoje. Algumas já superadas, meu Deus, outras nem tanto. Tem pessoas aqui, meu Deus, que não conseguiram sair de um lugar da sua vida, sair de um lugar, meu Deus, onde receberam um golpe terrível e não conseguiram superar aquele momento. Eu te peço, venha com o teu Espírito Santo e restitua a alegria, meu Deus, restitua a paz no coração. Eu oro por essa pessoa que faz tempo que perdeu a paz de viver, porque alguém um dia tirou a paz do seu coração. Pessoas, meu Deus, que estão aqui ou estão em casa, que perderam a paz porque alguém se encarregou disso, de tirar a paz. Essa pessoa não consegue, meu Deus, dormir direito desde aquele momento. Restitua, meu Deus, a paz no coração. Nós precisamos disso. Nós oramos, nós nos prostramos na tua presença, pedindo ao Senhor que traga essa restituição, meu Deus, da paz, da alegria, alegria do Espírito, alegria na alma. É isso que nós precisamos. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo, nessa noite. Vem sobre cada filha, sobre cada filho. Restitua, meu Deus, a alegria, restitua a paz, restitua o ânimo, restitua a força, meu Deus. Pessoas que têm dito que têm vivido sem força de viver. É muito triste quando isso acontece, meu Deus. Pessoa dizendo: olha, eu estou sem força para viver. Que essa força seja restituída nesta noite. É o que nós pedimos, meu Deus, no nome de Jesus. Restaura, meu Deus,
restaura o coração, restaura o amor, meu Deus. Oh, no nome de Jesus, restaura o amor no coração dessa mulher, no coração desse homem. Pessoas, meu Deus, que foram feridas na alma, pessoas que foram feridas no coração e não conseguem mais, meu Deus, ter amor no coração, não conseguem, meu Deus, mais olhar para alguém e confiar. Restitua isso no nome de Jesus. Faz essa pessoa ser vivificada, meu Deus. Restaura a esperança no nome de Jesus. Que venha sobre nós nessa noite essa bênção de restauração, de restituição. Nós precisamos disso, nós necessitamos disso, no nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, pois precisamos disso, no nome de Jesus, no nome de Jesus, oh, no nome de Jesus, Pai. Oh, restitui. Essa pessoa, vocês têm perdas comuns, ore. Possa ser que você tenha perda que essa pessoa que é da tua família nem saiba. Ore no nome de Jesus, pedindo ao Senhor restituição. Oh meu Deus, restitui nesse casamento, restitui, meu Deus, nessa empresa, restitui, meu Deus, nesse sonho, nesse projeto, no nome de Jesus. Oh, tem coisas na nossa vida, meu Deus, que nós não podemos mais reavê-las.
mas nós podemos restituir no nosso coração a paz. Entenda isso, enquanto você ora, tem pessoas que você não pode mais trazer porque já se foram, mas sabe o que o Senhor pode restituir no teu coração? O que você sentia, sabe aquilo que você sentia antes dessa perda? O Senhor pode restaurar no teu coração. Oh, que o Senhor restitua na tua vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor restitui todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você, minha irmã. Tem coisas na tua vida que não dá mais para ser reaver. Não dá mais para reaver. Mas o Senhor, Ele quer restaurar no teu coração a paz, a alegria de viver. Pois você é uma filha amada. E nessa noite, entregando tua vida a Ele, Ele está restituindo a alegria no teu coração, a paz no teu coração. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Esse é o momento que eu quero orar por você, para o Senhor restituir a paz no teu coração. Aleluia. Eu te convido a fazer comigo essa oração. Levante a tua mão direita e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Reconheço os meus pecados, me arrependo de todos eles e te aceito como Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida, e hoje em diante eu prometo que eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Nós oramos, meu Deus, pela tua filha. Reiteramos essa oração. Escreva o seu nome no livro da vida. Ela te pertence. Ela pertence ao Senhor Jesus. Que a sua vida seja completamente restaurada. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Restitui. Glória a Deus. Cante isso. Restitui, meu Deus. Por tuas redenando. O que você pode fazer? Faça. O que ainda pode fazer? Faça. O que pode fazer nesse amor de Deus? Lava-me, meu Deus. E refrigera minha alma. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Derrama o teu óleo, meu Deus. Teu bálsamo, teu azeite na ferida que insiste em sangrar, insiste em doer. Oh, meu Deus, traga consolo. Oh, meu Deus, Espírito Santo, traga consolo. Oh, nós cremos, meu Deus, nesse consolo que vem dos céus, nesse consolo que vem do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sinta o Espírito Santo te abraçar nessa noite. Ele te consola. Oh, creia, Ele te consola. Ele conhece a tua perda. Ele sabe o que você perdeu. Mas creia, tem coisa que não pode ser reavista, mas você recebe o consolo. O Senhor quer te trazer paz. O Senhor quer que você tenha um novo passo. O Senhor quer que você tenha uma nova caminhada. A palavra do Senhor nos diz: esquecendo-nos das coisas que para trás fica, olhamos para o alvo, olhamos para o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós olhamos. Vem sobre nós o Espírito Santo, restituindo a alegria, a esperança, a paz no coração. Consola o coração que está entristecido. Traga esperança à alma que está entristecida. Nós confiamos em Ti, meu Deus, no nome de Jesus. Você que está em casa, receba o consolo de Deus aí na tua casa. Você que está no trabalho, receba o consolo de Deus aí no teu trabalho. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós precisamos do teu consolo. Oh, nos submetemos à tua vontade. Enche-nos da alegria que vem dos céus. Oh, enche-nos da alegria que vem dos céus. Enche-nos da alegria que não tem explicação, da alegria que excede todo entendimento. Vem sobre nós, no nome de Jesus.
bênção do Senhor. Tem coisa que eu e você não tem mais o que fazer. Acredite nisso. Não lute contra isso. Cresça, meu irmão. Saia desse lugar de infantilidade. Tem coisa que eu e você, a gente não tem mais o que fazer. Sabe quando eu penso na minha mãe e no meu pai, eu só me encho de esperança que um dia eu vou encontrá-los. Mas essa é o que eu posso fazer. É o que eu preciso fazer. Eu preciso cuidar dos meus filhos que estão aqui, da minha esposa, dos filhos espirituais que o Senhor me deu. Você entende isso? Cuide daquilo que Deus colocou na tua mão, no nome de Jesus. Sabe esse lençol que essa mulher, estenda ele, sente e faça o que Deus está te mandando fazer. Não perca tempo tentando fazer o que você não tem capacidade para fazer. O que Deus vai fazer, você não pode fazer. Mas o que você vai fazer, Deus não vai fazer. Você entende isso? Obrigado, meu Deus, por essa noite tão especial. Nos leve em paz, Espírito Santo. Nós saímos daqui nessa noite flutuando em teus braços, Espírito Santo, Consolador. Tu és o nosso Consolador. Nos leve em paz. Nos dá um final de semana abençoado, meu Deus. Proteja os teus filhos. Um final de semana tão desafiador para a nossa cidade, meu Deus. Proteja os teus filhos. Proteja os teus filhos no trânsito. Proteja os teus filhos chegando em casa, saindo de casa. Meu Deus. Proteja os teus filhos, meu Deus, de lugares que eles não precisam estar. No nome de Jesus. Que a nossa vida esteja guardada no Senhor, pois dependemos só de Ti. Nos leva em paz, com anjos do Senhor nos acompanhando em todo o tempo, como diz a Tua palavra no Salmo 34. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livre. Que saiamos daqui nessa noite, meu Deus, debaixo da Tua bondosa e poderosa mão, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe.